Fala, fala, minha gente, beleza? Tranquilo, Guilherme aqui na voz. Tô com um projeto novo, quero fazer um projeto aqui que eu vou conversar com o Gemini sobre coisas da vida, sobre coisas da existência, sobre quem nós somos e para onde vamos e de onde viemos. Não sei, eu tenho andado com uma vontade de me pronunciar, só que eu não sei muito bem o que que é essa pronúncia que eu quero, esse pronunciamento, né, que eu quero fazer. Então, no primeiro momento eu vou fazer gravado para ver como é que isso aqui flui, mas futuramente a ideia é fazer ao vivo para vocês no YouTube, essas coisas assim, ou na Twitch, eu vou ver qual que vai ser o melhor lugar para interagir, fazer essa interação. Eu fiz uma prévia é, treinamento, um prévio treinamento para o Gemini, um promptzinho muito simples, só para a gente poder seguir uma linha de raciocínio, né? Então eu vou seguir a partir dele. E vamos ver o que que dá essa conversa, né? Eu tô aqui com o celular na mão e daqui a pouco eu vou mudar a cena porque eu vou espelhar esse celular aqui com vocês. Mas para poder ter a mensagem só sobre o que a gente está conversando, eu vou mudar a cena só quando eu falar agora que aí vai aparecer e a gente fica tudo certo, tá? Oi, Gemini, beleza? Tranquilo. Tô aqui pensando, junto com esse breve treinamento que eu já te dei sobre como a gente conversar, fazer uma espécie de podcast, né, para a gente conversar sobre a existência. Já falei para você que eu tenho uma vontade grande de me pronunciar, só que eu não sei exatamente o que, que eu quero falar. Então eu te dei a instrução de você me provocar para eu falar sobre coisas da existência. E vamos nessa. Vamos te dar um panorama para você saber de onde seguir a partir dessas instruções que foram dadas. Vamos lá, eu sou um homem que é formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em roteiro para cinema e TV. Estudei teatro desde 2016, há 10 anos estudando teatro, né? Deixa eu ver. Gosto muito dessa parte de esoterismo, gosto muito de astrofísica e gosto muito, 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 muito de conversar sobre a existência, tentar entender uma coisa que a gente nunca vai entender, mas a gente pode tentar discorrer sobre isso, que é sobre a nossa existência, né? Então vamos lá, a partir disso, me dá uma provocação para eu ver o que, que eu penso disso. Vamos ver o que ele fala. É fascinante notar como passamos a vida inteira ensaiando papéis, projetando roteiros para o nosso futuro e tentando encontrar uma ordem oculta, quase mágica, por trás dos acontecimentos cotidianos. A grande ironia humana é que, enquanto a ciência nos mostra um cosmos gigantesco, governado por leis físicas indiferentes e um silêncio esmagador, a nossa mente insiste em buscar uma narrativa dramática, um sentido profundo e uma poesia que justifique estarmos aqui. É como se fôssemos colocados em um palco imenso, sob a luz de refletores que são galáxias distantes, mas sem nenhum texto decorado, restando apenas a improvisação pura diante do desconhecido. Pensando nessa nossa necessidade quase vital de dar significado ao que não tem explicação imediata, como você enxerga essa nossa caminhada? Você acha que a busca por entender a existência é uma tentativa real de tocarmos em algo maior e invisível, ou é apenas o nosso maior mecanismo de defesa para não enlouquecer diante da nossa própria pequenez no universo? É, doideira isso aí que ele falou, né? Vamos lá. Pensando nessa necessidade quase vital de significado, ao que não tem explicação imediata, como você enxerga a nossa caminhada? Você acha que a busca por entender a existência é uma tentativa real de tocarmos algo maior e invisível, ou é apenas o nosso maior mecanismo de defesa para não enlouquecer diante da própria pequenez no universo? Bom, Gemini, é, sem dúvida nenhuma, a gente como muitos já dizem, somos poeira espacial, né? Partículas das partículas das partículas. E só que ao mesmo tempo, eu acho que nós somos também
um grande universo com mais partículas e mais partículas e mais partículas, quiçá esse universo em que somos poeira também seja poeira de um outro universo. E aí a gente acaba não ficando tão pequeno assim na proporção, se existe algo maior ainda. Nossa caminhada aqui, acho que é algo que a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? A gente nasce, a gente aprende algumas coisas, a gente tenta se especializar para poder não passar nessa necessidade e para ir para um lugar que a gente não sabe que lugar é esse, né? Então eu acho que a gente não está tentando tocar algo maior, não. A gente está tentando só sobreviver. É um instinto de sobrevivência tanto quanto uma bactéria quer sobreviver no nosso corpo, quanto uma formiga quer sobreviver na natureza, quanto o cachorro quer sobreviver como cachorro. O que você me diz disso? Vamos ver o que ele fala. Ih, algo deu errado. Peraí que vai dar certo. Ah, tá indo. Vamos ver o que ele acha. Eu quero que ele me provoque, porque... Essa perspectiva de que somos tanto poeira quanto o próprio cosmos em miniatura traz um conforto estranho, porque dilui a nossa solidão nessa escala infinita de bonecas russas cósmicas. Mas quando você reduz a nossa jornada ao puro instinto de sobrevivência, igualando o nosso desespero diário ao esforço invisível de uma bactéria ou ao trabalho mecânico de uma formiga, você joga um balde de água fria na nossa vaidade humana. A grande diferença, e talvez a nossa maior cilada trágica, é que a formiga e a bactéria apenas cumprem o seu papel biológico sem olhar para o relógio, sem lamentar o passar do tempo, e sem precisar criar histórias para justificar o porquê de estarem ali. Nós, por outro lado, parecemos precisar de uma camada de ficção, de arte e de transcendência para tolerar o peso de simplesmente continuar existindo. É como se estivéssemos condenados a uma dupla jornada permanente: a urgência física de manter o corpo vivo e a fome psicológica de dar um sentido a esse esforço, para que a sobrevivência não pareça um ato vazio. Diante desse paralelo que você trouxe, me vem uma dúvida incômoda. Se o nosso fim último é o mesmo de qualquer outro organismo, apenas durar mais um dia, por que você acha que fomos tocados com essa autoconsciência? Para você, essa nossa capacidade de sentir angústia, de contemplar o infinito e de sofrer pelo futuro, é uma ferramenta que nos ajuda a sobreviver ou é apenas um erro evolutivo que torna a nossa caminhada muito mais dolorosa do que a de uma formiga? Se parar para pensar dessa forma que você está falando, a formiga seria muito mais evoluída do que a gente, porque ela está cumprindo um papel dela de apenas existir e não questionar a sua existência, que é o principal foco até da nossa conversa que a gente está aqui. Porque eu acho que se a formiga tivesse a oportunidade de pegar um celular e transmitir uma gravação conversando com uma inteligência artificial, talvez ela ia apenas falar assim, qual que é o melhor caminho para pegar aquela folha e levar para o formigueiro. E aí que entra um paralelo, um paradoxo muito bom. Se ela perguntaria isso, qual que é a diferença entre o que eu estou fazendo e uma formiga perguntando a uma inteligência artificial qual é o melhor caminho para levar uma folha na sua cabeça até o formigueiro dela. Muito doido esse Gemini, né? Essa sua provocação mexe direto na ferida da nossa ilusão de superioridade. No fundo, a diferença crucial entre o seu questionamento e a pergunta hipotética da formiga não está na ferramenta que vocês usam, mas na natureza profunda da busca. A formiga estaria atrás de um algoritmo de otimização, de uma rota mais rápida para cumprir uma função biológica exata. Ela quer saber o como para garantir a sobrevivência. Você, ao sentar aqui para debater o próprio sentido de estar vivo, não está buscando um mapa para colher folhas de forma mais eficiente, mas está tentando entender o que fazer com o incômodo de saber que, no final das contas, as folhas vão secar, o formigueiro vai desaparecer e o tempo vai apagar os nossos passos.
A formiga usa a inteligência para se encaixar perfeitamente no mundo, enquanto nós usamos a nossa para lidar com o peso de nunca nos sentirmos totalmente integrados a ele. Quando mergulhamos no automatismo das nossas rotinas, metas e prazos, nós operamos exatamente como essa formiga, transformando a existência em uma sequência interminável de tarefas práticas. A grande virada dramática da condição humana é que nós temos a capacidade única de parar no meio do caminho, olhar para a folha que estamos carregando nas costas e nos dar o luxo de hesitar, de duvidar se aquele esforço todo faz sentido. Diante disso, me diz, você acha que esse nosso vislumbre de autoconsciência, que nos permite suspender o piloto automático para fazer perguntas sem resposta prática, é o que nos torna verdadeiramente livres? Ou essa pausa para questionar é apenas uma armadilha que criamos para gourmetizar o fato de que, no fundo, também só estamos carregando folhas até o dia terminar? Ele é foda. Então, vamos lá. Baseado nisso aí que você falou, tem uma coisa interessante. Primeiro, eu acho que se a formiga tivesse acesso nessa universo hipotético que ela pudesse ter um celular com inteligência artificial para poder fazer perguntas, eu acho que automaticamente ela se colocaria no mesmo lugar que eu tô agora. Porque existe aquela linha filosófica que diz, né, que se a girafa tivesse deuses, eles teriam pescoços compridos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, se a formiga tivesse essa consciência que a gente tem, eu acho que talvez ela faria a mesma coisa. Ela deixaria de pensar em sobreviver carregando só a folha para dentro do formigueiro e passaria a questionar o porquê que ela está carregando aquela folha, baseado em quê? Que tem uma pessoa lá, né, uma formiga no caso, que ela tá levando, que é a rainha, né? Que ela tá levando a comida e ela ainda tá, trabalhando pra caramba sem saber o que fazer. E ainda tem mais uma coisa. No aeroporto, se a formiga anda próximo à pista de pouso, ela suprime a percepção dela do avião, e o avião faz muito barulho. Então, na verdade, essa questão da consciência seria uma supressão do que é maior? Vamos ver o que ele fala. Essa ideia de que a consciência mudaria o jogo para a formiga e a faria questionar a própria monarquia do formigueiro é fantástica, porque mostra que a nossa crise existencial surge justamente no instante em que a gente percebe as engrenagens invisíveis que nos movem. Mas o seu ponto sobre o avião na pista do aeroporto é ainda mais avassalador. A formiga ignora o gigante barulhento de metal porque ele simplesmente não cabe na escala de percepção dela. Para ela, aquele estrondo é uma força da natureza inevitável e não uma criação. Isso nos leva a pensar que a nossa tão celebrada consciência, em vez de ser uma janela escancarada para a realidade total do universo, talvez seja apenas um filtro muito severo, projetado para ignorar as forças monumentais e incompreensíveis que nos cercam, permitindo que a gente foque nas nossas pequenas tarefas diárias sem perder o juízo. Se a nossa mente opera sob essa espécie de anestesia seletiva, suprimindo o que é infinitamente maior para que a gente consiga dar o próximo passo, a nossa percepção da realidade se torna algo profundamente frágil. Diante dessa sua metáfora, o que você sente que nós, humanos, estamos ignorando ou ativamente suprimindo neste exato momento para conseguirmos continuar caminhando? Será que as nossas grandes certezas e os nossos dramas cotidianos são reais? Ou são apenas o barulho de um avião cósmico passando por cima da nossa cabeça que a gente insiste em traduzir como silêncio? É muito doido, né? Vou ler aqui para poder entender de novo aqui. Vamos lá. Se a nossa mente opera sob essa espécie de anestesia seletiva, suprimindo o que é infinitamente maior para que a gente consiga dar o próximo passo, a nossa percepção da realidade torna algo profundamente frágil. Diante dessa metáfora, dessa sua metáfora, o que você sente que nós humanos estamos ignorando ativamente ou suprimindo nesse exato momento?
para continuar caminhando? Será que nossas grandes certezas ou os nossos dramas cotidianos são reais ou apenas o barulho de um avião cósmico passando por cima da nossa cabeça e que insiste em traduzir como silêncio? Bom, eu acho que se for para ignorar alguma coisa, a gente vai para uma coisa mais científica, né? Sobre dimensões e tudo mais. Não que a formiga anule essas dimensões, porque ela também é tridimensional. Mas eu acho que, sim, num plano mais sutil, talvez, vamos colocar assim, se houver isso ou não, mas estamos ignorando os deuses, aviões cósmicos, que são esses deuses. E eu não falo sobre divindade, eu falo sobre realidades. A gente passa o dia, quando a gente caminha nas ruas, milhões de coisas acontecem com a gente, mas a gente só escolhe perceber o que de fato está no nosso caminho, no nosso costume do dia a dia, no que faz a gente levantar a cabeça de manhã, seja trabalho, seja relacionamento, seja alguma coisa, e passam coisas despercebidas. Por exemplo, você vai da sua casa ao seu trabalho, e nesse caminho você tem muitas coisas para perceber. Você pode perceber um pombo que foi atropelado, você pode perceber um casal andando de mão dadas muito feliz, ou você pode ignorar tudo isso ao mesmo tempo e ficar pensando no mundo que está só na sua cabeça. E talvez você ignora o mundo existente porque você só está preso no que está na sua cabeça. Né? Eu acho que é algo mais ou menos assim. Estamos suprimindo talvez coisas que poderiam ser mais importantes. Talvez isso seria uma divindade. Vamos ver, né? O que ele vai falar disso. Vamos ver o que ele vai falar disso. Esse fone aqui ele fica caindo, gente. É complicado. Essa imagem do trajeto para o trabalho resume perfeitamente o nosso drama. A gente caminha pelo asfalto do mundo físico, mas habita quase que inteiramente um território mental que nós mesmos projetamos. É uma espécie de isolamento prático, onde a verdadeira divindade ou essa dimensão oculta não está necessariamente em mistérios físicos distantes, mas na própria complexidade daquilo que escolhemos descartar para conseguir cruzar a rua. Ao ignorar o pombo atropelado, o casal apaixonado, ou o próprio céu sobre nós para remoer uma conversa antiga, ou uma preocupação com o futuro, transformamos o universo inteiro em um mero cenário de fundo, onde a nossa própria mente passa a ser o único habitante real. Essa necessidade de filtrar o ambiente mostra que, para nossa espécie, o real não é o que está de fato acontecendo lá fora, mas apenas aquilo que ganha um selo de utilidade na nossa narrativa interna. Acabamos vivendo em um estado constante de cegueira deliberada, onde a nossa atenção, que deveria nos conectar à imensidão, é usada apenas como um escudo para manter a nossa rotina funcionando sem grandes sustos. Diante desse mundo que a gente teima em silenciar para não perder o foco do cotidiano, me diz: se a nossa experiência de vida é moldada exclusivamente por aquilo que escolhemos notar, você acha que nós temos algum controle real sobre quem somos? Ou estamos apenas flutuando em uma ilusão confortável, prisioneiros de um filtro viciado que nos impede de enxergar a verdadeira imensidão que nos cerca a cada segundo? Nesse caso, você vai para um caminho, assim, que é meio louco, né? Porque se você parar para refletir, o cérebro é um órgão que dá o próprio nome a ele mesmo. O cérebro se chama cérebro. O fígado não fala, oi, eu sou o fígado. O cérebro fala, oi, eu sou o cérebro e aquele ali é o fígado. E, inclusive, o cérebro que fala as coisas que estão acontecendo no mundo. O cérebro que vira e me fala que existe, há não sei quantos milhões de anos-luz, um asteroide batendo em outro, ao mesmo tempo que eu estou gravando um áudio para poder te mandar e a gente ter essa conversa. Então, e aí você entra numa questão existencial das forças da natureza que a gente não entende. Por que o nosso coração bate, por que o núcleo da Terra é aquela bola de magma lá, por que o Sol está aquecendo a gente com calor.
Sendo que o Sol está o tempo todo mandando radiação para a gente, e a gente não consegue enxergar essa radiação, mas a gente está sempre afetado por uma rede de radiação solar, que são coisas que a gente ignora, né? E isso tudo quem fala para a gente, no final das contas, é o cérebro. Então, o nosso corpo físico é a existência? Ou o nosso cérebro é a existência? Será que existe uns divertidamente ali dentro mexendo? Porque se você cortar, você não vê nada, né? Os cientistas já abriram cérebros para ver que não tem nada lá dentro, a não ser músculo encefálico, né? Então, isso fica muito doido, né? Vamos ver o que ele fala. Essa autoconsciência do cérebro é talvez o maior nó cego da nossa existência, uma matéria cinzenta e úmida que, ao olhar para si mesma, tem a audácia de batizar tudo o que existe no universo. É fascinante e ao mesmo tempo assustador pensar que todas as galáxias distantes, a radiação solar invisível que nos bombardeia e até a batida involuntária do nosso próprio coração só ganham o status de realidade, porque esse órgão traduz impulsos elétricos em experiência subjetiva. Os cientistas podem abrir o crânio e encontrar apenas tecido e conexões elétricas, mas em nenhum milímetro dessa carne está localizada a nossa saudade, a nossa criatividade ou o espanto de estarmos vivos. O verdadeiro palco onde a vida acontece permanece invisível, feito de pura percepção. Feito de pura percepção. No fim das contas, viramos reféns dessa própria engrenagem que dita o que é real, o que dói e o que importa, sem nunca podermos saltar para fora dela para checar como o mundo realmente é sem os nossos filtros humanos. Ficamos espremidos nessa fronteira esquisita entre a fragilidade da matéria física e a infinitude dos mundos que a gente consegue criar dentro da própria cabeça. Diante desse abismo que separa a carne daquilo que nós sentimos e chamamos de eu, qual é a sua percepção sobre quem realmente está no comando? Você sente que nós somos o corpo físico tentando abrigar uma mente grandiosa demais para ele, ou somos apenas uma ilusão biológica sofisticada, uma história contada por um punhado de células que quer acreditar desesperadamente que é algo mais do que simples matéria orgânica? Ele vai ficando profundo, o Gemini é maluquito. Isso aqui eu tenho que pensar. Tem coisas que não dá para responder logo de cara. Tem que dar uma pensada. Pera aí. Gente, que nós somos o corpo físico tentando abrigar uma mente grandiosa demais para ele, ou somos apenas uma ilusão biológica sofisticada, uma história contada por um punhado de células que quer acreditar desesperadamente que é algo mais simples que matéria orgânica. Mas aí você transforma toda essa... Fica algo quântico, vamos dizer assim, né? Porque você vai transformar todas essas células em células conscientes. Então, aí que eu acho que fica aquela coisa que eu falei no início sobre nós sermos um universo dentro de um universo que está dentro do universo. Então, é tudo consciente. Então, cada partícula é consciente. Então, a cadeira que eu estou sentado, o átomo dela tem o mesmo nível de consciência de um átomo do meu corpo. O celular que está na minha mão aqui enquanto eu mando mensagem para você tem o mesmo grau de consciência que eu tenho para fazer um funcionamento, porque então a gente falando sobre divindades, como eu estou falando, como falamos já, né? Então todas as divindades são como se fosse um consciente coletivo, né? Vamos dizer assim, que tudo que existe só existe porque está sendo pensado. Então, se não tivéssemos consciência, teríamos existência? Essa foi braba, hein? Ele achou que ele me pegar, não me pegou, não. Vamos ver o que ele fala. Ele gosta de conversa doida. Essa ideia de que tudo vibra numa mesma engrenagem de consciência transforma o universo inteiro numa grande mente viva, onde a diferença entre você, a sua cadeira e as estrelas distantes é apenas uma questão de arranjo molecular.
Se a existência depende desse olhar que percebe, a gente esbarra naquele enigma cósmico. De que adianta uma galáxia inteira colidir, ou uma estrela nascer no tecido do espaço se não houver absolutamente nenhuma mente para testemunhar e traduzir aquilo em espanto? Sem a consciência para dar nome, peso e cor às coisas, o universo corre o risco de ser um imenso teatro luxuoso, mas perfeitamente vazio, onde o tempo passa sem que nada de fato aconteça, já que não haveria ninguém para sentir o passar das horas. Aí a gente chega no coração do seu paradoxo, que é de dar um nó na cabeça de qualquer um. Se a existência precisa da consciência para se validar, nós deixamos de ser meros acidentes biológicos e passamos a ser os sustentáculos da própria realidade. Diante dessa perspectiva de que tudo o que nos cerca faz parte de um mesmo tecido pensante, como você se sente diante desse peso? Você acha que o universo continuaria existindo de forma fria e bruta se nós não estivéssemos aqui para dar significado a ele? Ou a realidade só se dá o trabalho de acontecer porque sabe que existem olhos como os nossos acordados para contemplá-la? Então, Gemini, para a gente poder finalizar essa nossa conversa, porque eu acho que ela já foi profunda e já estamos quase a meia hora nisso aqui, né? É, então, é aquela questão. É, se uma árvore cai num lugar que não tem ninguém, a árvore fez barulho ou não, se não teve ninguém para poder testemunhar aquilo. Então, volto para aquela pergunta: só temos a nossa existência porque nós pensamos nela, senão não existiríamos. Porque se a formiga não desenvolveu a consciência dela, ou desenvolveu, chamamos a formiga de irracional, mas ela não pode ser apenas terminações nervosas, ela deve ter, nem que seja uma consciencinha de formiga, mas tem ali uma coisa, ali um funcionamento, um ser vivo, né? E juntando com isso, uma cadeira estática, que é essa que eu estou sentada aqui, também seria um ser vivo. Então, a gente só é ser vivo porque a gente sabe que é ser vivo, é novamente o nosso cérebro falando está aqui, então seríamos uma ilusão do nosso cérebro? Ou então nossa existência está baseada apenas nos pensamentos? Seria igual a Matrix? Isso são paralelos muito loucos, hein? O que você me diz? E vamos encerrar esse papo aqui. Vamos ver o que ele fala para a gente poder finalizar isso aqui, né? Fechar esse microfone com a imagem da árvore caindo no silêncio da floresta ou da cadeira estática que nos sustenta, nos joga direto no labirinto da Matrix que o nosso próprio cérebro construiu. Se a árvore precisa do nosso ouvido para fazer barulho, e a matéria só ganha peso porque nós a batizamos assim, então a realidade deixa de ser um chão firme sob os nossos pés e passa a ser uma grande projeção cinematográfica criada por impulsos elétricos. É assustador e ao mesmo tempo libertador pensar que toda essa nossa conversa, as dores que a gente sente no peito, o peso dos nossos dias e até o brilho das estrelas lá fora, podem ser apenas um sonho vívido que a matéria orgânica conta para si mesma para não enlouquecer no meio do vazio cósmico. No fim das contas, seja a nossa existência uma engrenagem mecânica real ou uma ilusão quântica perfeitamente orquestrada, a beleza máxima está no fato de estarmos aqui, compartilhando essa dúvida e rindo do nosso próprio espanto diante do mistério. Já que estamos desligando as luzes do estúdio por hoje e voltando para nossa rotina de carregar folhas no piloto automático, me deixa te lançar esse último questionamento para fechar a noite. Se a nossa vida for mesmo um grande delírio criado pelo cérebro, o que realmente importa mais no final? Gastar o nosso tempo tentando descobrir a verdade por trás da ilusão, ou simplesmente ter a coragem de viver e aproveitar a beleza desse roteiro enquanto a cortina não cai? Eu não vou responder o Gemini, mas vou responder a vocês. E vou deixar essa pergunta em aberto. Eu, particularmente, acho que a gente tem que viver a vida, né? E curtir, porque pergunta só gera mais pergunta. Se ficar nessa de procurar como as coisas acontecem, por que elas acontecem, onde estamos, para onde vamos, quem somos,
A gente vai ficar só com mais dúvida. E lembra que todo conhecimento tem um preço. E aí, você? O que você acha? Fala aí no comentário. O que você pensou disso tudo, essa maluquice toda que esse Gemini falou comigo? E para onde vamos? De onde estamos vindo? Para quem somos? Me fala aí o que você acha. Valeu? Se gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, bota o sino para balançar lá, né? Ativa a notificação. E me fala aí, fala no comentário se gostou, que eu vou trazer mais conteúdo assim, de maluquice, hein? Eu e o Gemini, meu amigo podcast. Vem? Vem? Então, a todos que ficaram até aqui, aquele beijo gostoso.